Gente, nesse vídeo então nós vamos fazer com que os nossos inimigos do jogo, do nosso projeto Eclipse, ao invés deles serem eliminados do jogo quando forem atingidos por um projétil nosso, eles, dependendo do tamanho do inimigo, ele vai só encolher um pouco, mas vai continuar no jogo. Isso vai aumentar um pouco o nível de dificuldade, vai deixar o jogo bem interessante e a gente ainda vai aprender uma técnica bem legal. Eu fiz aqui um pequeno exemplo, rapidinho, só para a gente entender o que a gente vai fazer aqui. Eu tenho aqui um canvas, tá? Esse fundo cinza aqui, e quando eu clico fora do meu objeto aqui, do nosso círculo, desse círculo preto, não acontece nada. Mas se eu clicar no círculo preto, ele encolhe um pouquinho, tá vendo? Então, cliquei fora, não acontece nada, cliquei dentro, ele vai encolhendo. É isso que a gente vai fazer com os nossos inimigos. Vamos dar uma olhada no código desse exemplo aqui, só para a gente entender o que está acontecendo aqui, tá? Então eu fiz aqui um código bem enxutinho, tá? Eu tenho aqui algum CSS só para a gente conseguir enxergar o nosso canvas contra o fundo branco, né? E eu tenho aqui o atributo cursor, né, com o valor crosshair, só para dar esse desenho dessa cruzinha aqui. Inclusive a gente vai usar isso no nosso projeto mais para frente. Repara, quando eu saio do canvas, o ponteiro do mouse fica normal, quando eu entro no canvas fica com essa cruzinha aqui. Isso é graças a esse valor aqui, crosshair, no atributo cursor do nosso canvas. Aqui eu tenho um canvas de 500 por 500, tá? E aqui no script, então, eu estou pegando o canvas, estou pegando o contexto de renderização e estou criando aqui um objeto. Ele está centralizado no canvas, tanto em X quanto em Y, e ele tem 50 de raio, 50 pixels de raio. E repare esse atributo aqui, ó, new radius. Isso aqui vai ser relevante mais para frente. Então ele tem um método draw, que a gente já viu várias vezes aí, né? Tem o begin path, tem aqui o nosso arc, e tem o fill para preencher e desenhar o objeto na tela. Ele tem esse método aqui, ó, shrink, encolher. O que isso aqui vai fazer? Ele vai verificar se o valor desse new radius, se ele é menor do que o valor atual do radius. Repara que aqui a gente atribuiu, né, o new radius com o mesmo valor do radius na implementação aqui do nosso objeto. Então aqui ele vai verificar, e se o new radius for menor do que o radius, então ele vai ajustar o tamanho do radius, tá, fazendo ele encolher 0,5 pixels a cada interação. Ok? E eu tenho aqui nosso método update, que ele vai fazer essa verificação desse método shrink, e depois vai chamar o draw para desenhar o objeto com o radius já atualizado, se for o caso dele encolher o radius, né, se ele reduzir o objeto na tela. Então esse é o nosso objeto aqui do exemplo. E eu tenho aqui um Event Listener associado ao nosso canvas, tá? Ele está ouvindo aqui por um mouse down. Mouse down é quando eu clico com o botão esquerdo do mouse em cima do objeto. Então, quando eu clicar em cima do canvas, ele vai calcular aqui uma distância, tá? Que é uma hipotenusa. Essa hipotenusa está usando como catetos, né, a posição em X do ponteiro do mouse menos a posição em X do objeto. É o primeiro cateto da nossa hipotenusa. E o segundo cateto é a posição em Y do ponteiro do mouse menos a posição em Y do objeto. Passei os dois catetos, recebi uma hipotenusa. Se essa hipotenusa for menor do que o raio do objeto, então quer dizer que eu cliquei dentro do objeto. Então o new radius vai receber o valor do radius menos 10. Tá? E aí a gente tem aqui nossa função loop, que tem um request animation frame chamando o próprio loop. Tem aqui um clear rect para limpar o contexto de renderização, ele vai limpar ali a área do canvas que está sendo desenhada. Eu vou chamar aqui o update do objeto. O update então vai fazer essa verificação, vai ver que o new radius está menor do que o radius. Então a cada iteração aqui do loop, ele vai reduzir o valor do radius, né, do raio do nosso círculo, em 0,5. E depois o update vai chamar aqui o draw para desenhar o nosso círculo já com as dimensões atualizadas. Beleza? Ficou claro? Deu para entender aqui o nosso exemplo? Então, com isso, a gente tem esse efeito aqui. Se eu quiser que o círculo encolha mais rapidamente, eu vou aumentar esse valor aqui, de 0,5 para 1, por exemplo. Então, o valor de atualização do radius aqui dentro da função shrink, quanto maior ele for, mais rapidamente o nosso objeto vai encolher. Se eu tentar aqui agora, ó, ele encolhe bem rapidinho. Em contrapartida, né, se eu quiser que ele encolha mais lentamente, eu posso passar o valor 0,25 aqui, por exemplo,
e ele encolhe bem devagarzinho. Beleza? Então, quando vocês forem fazer o projeto de vocês, vocês já sabem como fazer os ajustes. Eu acho que 0.5 ficou um bom tamanho. Então, agora vamos para o nosso projeto, para a gente implementar essa técnica aqui. Primeiro eu vou no arquivo vou no arquivo classes.js para a gente introduzir esse método shrink na nossa classe enemy. Então, vou procurar aqui a classe enemy, aqui. Bom, a nossa classe enemy ela só tem um método draw dentro dela. Eu vou sobrescrever o método update, tá, que a gente está herdando aqui do projectile, né, que a gente está herdando aqui do projectile. Então, cadê o projectile? Está aqui para cima. Aqui, ó. Então, eu vou copiar aqui esse método update. E eu vou adicionar aqui no nosso enemy. Então, eu tenho a draw, vou botar aqui o update. E o nosso método update, então, o que ele vai ter de diferente? Ele vai chamar aquela função, aquele método shrink. Então, vou chamar aqui, ó, this.shrink. Só que eu preciso criar esse método shrink, né? Então, vou criar aqui, ó, shrink. E o que ele faz? Ele verifica, né, se this.newRadius, se ele é menor do que this.radius. Caso ele seja, então ele ajusta o tamanho do this.radius menos igual 0.5. E a gente precisa criar esse atributo newRadius, porque aqui no construtor a gente não está atribuindo nenhum valor a ele, não está nem introduzindo esse atributo. Então aqui no construtor, abaixo do super, eu vou dizer que this.newRadius vai receber o valor que foi passado por parâmetro para o radius. Beleza? Então eu tenho aqui o draw, tenho aqui o shrink, tem aqui o update, que chama o shrink e depois o draw, e faz o ajuste da posição, né, para o nosso objeto se mover, para o nosso inimigo se mover. Então aqui no script eu vou identificar aonde que o nosso projétil está colidindo com o inimigo. Tá? Então vamos descer aqui. Se eu não me engano a gente fez uma anotação aqui, ó, colisão do projétil com o inimigo. Muito bom. Então, em vez de simplesmente a gente remover o inimigo do jogo, aqui no enemies.splice, então a gente primeiro vai fazer uma verificação. Ó. Caso as dimensões do inimigo, né, o radius do inimigo, seja maior do que 15, então vou botar aqui, ó, enemy.radius, caso seja maior do que 15, então ao invés de remover o inimigo, a gente só vai dizer aqui que enemy.newRadius vai receber enemy.radius menos 10. Caso contrário, else. Aí sim. Então, se o nosso projétil acertar o inimigo e esse inimigo já tiver menos de 15 pixels de raio, aí esse inimigo vai ser removido do jogo. Caso contrário, se ele tiver mais do que 15 pixels de raio, ele só vai ser encolhido. Beleza? O seu newRadius vai receber o valor de radius menos 10. E é só isso. Vamos rodar o projeto aqui agora, ver se eu não fiz nada errado. Então, aqui. Vamos ver, aparece o inimigo. Olha lá, beleza, agora o inimigo está encolhendo. Então, os inimigos que forem maiores, a gente precisa dar mais tiros nele para que eles possam ser eliminados do jogo. Não é apenas atirar. Isso deixa o jogo bem mais difícil, bem mais desafiador. Olha lá, já morri aqui. Porque o que acontece aqui? De certa forma, a gente acabou de introduzir pontos de vida para os inimigos. Perfeito? Então, quando os inimigos são grandões assim, ó, eles têm muitos pontos de vida. Isso deixa o jogo meio que equilibrado, né? Porque inimigos maiores são mais fáceis de acertar, porque eles ocupam uma área maior de jogo. Só que eles duram mais, né? Eles são mais resistentes, são mais difíceis de morrer. E conforme eles vão ficando mais fraquinhos,
eles vão ficando mais difíceis de acertar, porque eles vão ficando pequenininhos. Legal? Agora, imagina essa mecânica aqui implementada num jogo, por exemplo, se o nosso personagem aqui, se não fosse essa esfera abstrata aqui espacial, se fosse, por exemplo, um sobrevivente de uma invasão zumbi. E aí fossem zumbis se aproximando aqui, com vários níveis, né, com vários pontos de vida diferentes. E se a gente tivesse um controle de munição, de repente, alguma coisa assim, ó, várias ideias interessantes que a gente pode implementar essa técnica que a gente acabou de ver aqui. Beleza? Bom, então, para o vídeo de hoje era isso que eu queria trazer para vocês. E no próximo vídeo a gente começa a ver então questão de pontuação, a tela de início de jogo e a tela de fim de jogo. Porque mecanicamente já é mais ou menos isso aí, o jogo já está tomando um corpo, já está ficando bem legal. Valeu? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela companhia, forte abraço e fui!